Conselho 17 de Salomão. Quando o inimigo perde a máscara, ele perde tudo. O despertar da verdade. Você já confiou em alguém que dizia te amar, te apoiar, estar do seu lado, e depois descobriu que por trás do sorriso existia inveja, falsidade e intenção escondida? Já teve aquela sensação amarga de olhar para alguém e perceber que a pessoa que você ajudou, defendeu e acreditou era exatamente a que torcia pela sua queda? Se isso já aconteceu com você, então este conselho de Salomão é para você. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre se revela. E quando o inimigo perde a máscara, ele perde tudo. Salomão dizia que o hipócrita destrói a si mesmo com as próprias palavras, e a sabedoria antiga ensina que tudo que é falso tem prazo de validade. A mentira pode até correr por um tempo, mas a verdade essa caminha devagar, e mesmo assim, sempre chega. 1. As máscaras da falsidade. Vivemos em um mundo onde muitos vestem máscaras para sobreviver. Máscaras de bondade, de amizade, de amor, de humildade. Mas o tempo é o grande juiz. Ele mostra quem é de verdade e quem apenas representa um papel. Sêneca, o grande filósofo romano, dizia: a máscara pode enganar por um tempo, mas não por toda a vida. E é isso que Salomão também nos ensina. O mal não se sustenta, porque o fingimento exige energia, e a verdade exige paz. Quando alguém finge ser o que não é, o tempo vai corroendo essa imagem, até que um dia a máscara cai. E o que resta é o vazio, o desespero e a vergonha. O inimigo pode mentir, pode disfarçar, pode até te enganar por um momento. Mas o que é construído sobre a mentira não se mantém de pé. 2. O momento em que a máscara cai. Sabe aquele momento em que você finalmente enxerga? Quando a verdade vem como um raio, rasgando as ilusões. É doloroso, mas é libertador. Porque quando a máscara cai, você deixa de ser enganado. E quando você deixa de ser enganado, ninguém mais te controla. Napoleão Hill dizia que o fracasso é apenas uma oportunidade disfarçada de lição. E é exatamente isso. Cada vez que alguém te trai, mente ou te apunhala pelas costas, o universo está te ensinando a ver com os olhos da sabedoria, e não com os olhos da emoção. Salomão, em toda a sua sabedoria, nos alertava. O coração do homem pode esconder intenções, mas o Senhor examina o íntimo. Ou seja, Deus vê o que os olhos humanos não veem. E Ele sabe o que está por trás dos sorrisos falsos, das palavras doces e das promessas vazias. 3. O inimigo se revela quando o justo se fortalece. Muitas vezes, o inimigo não perde a máscara por acaso. Ele perde porque a tua luz começou a incomodar a escuridão dele. É quando você começa a prosperar, se curar, crescer espiritualmente, que os disfarces começam a cair. O falso amigo não suporta te ver livre. O invejoso não aguenta ver tua vitória. O manipulador não suporta te ver consciente. E é aí que a verdade aparece. Não porque você foi atrás dela, mas porque a tua evolução fez com que ela viesse até você. Jesus disse: nada há encoberto que não venha a ser revelado. Por isso, quando o inimigo perde a máscara, não se assuste e agradeça. A máscara caiu porque o ciclo acabou. E o que antes era confusão, agora é clareza. 4. A justiça divina não falha. Salomão também dizia: a mentira dura pouco, mas a verdade é eterna. E se você observar a vida, verá que a justiça divina pode até demorar, mas ela chega. Nenhum fingidor prospera por muito tempo. Nenhum manipulador vive em paz, porque a paz é o prêmio da verdade, e o tormento é o preço da mentira. Confúcio ensinava que a pessoa que vive com máscaras se cansa de si mesma. E essa é a maior punição de quem engana. Viver cercado de pessoas, mas nunca ser amado de verdade. Quando o inimigo perde a máscara, ele perde a força, perde a influência e perde o poder. Porque o poder dele sempre dependeu da tua cegueira. E quando você enxerga, ele perde o domínio. 5. O despertar da consciência. Mas existe um ponto ainda mais importante. Quando alguém te engana e você desperta, você se torna mais sábio. Você aprende a discernir, a ouvir mais o silêncio e menos as palavras. Você começa a perceber que as pessoas mostram quem são, o tempo todo basta observar, sem se iludir. O mestre Osho dizia: as máscaras caem não quando você luta contra elas, mas quando você se torna consciente delas. E é isso. Não é preciso vingança, nem raiva. A luz da consciência é suficiente
para desmontar qualquer engano. Porque quem vive de aparência não suporta o olhar de quem já conhece a verdade. 6. O preço de viver na mentira. Aquele que mente, que finge, que manipula, vive numa prisão invisível. A mente dele está sempre cansada, preocupada com o medo de ser descoberto. Ele ri, mas por dentro está vazio. Ele aparenta controle, mas por dentro sente desespero. Salomão dizia que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. E essa é a mais pura verdade. Quem vive de engano, vive em fuga, não dos outros, mas de si mesmo. Por isso, quando o inimigo perde a máscara, ele não perde só a farsa. Ele perde a própria energia vital, porque tudo que é falso desaba quando a verdade aparece. 7. O poder de não se vingar. Aqui está uma das lições mais difíceis, mas mais libertadoras. Não é você quem precisa arrancar a máscara de ninguém. A vida faz isso por você. Deus cuida disso no tempo certo. A tua parte é permanecer firme, limpo e em paz. Porque quando o justo se cala e segue o caminho, o próprio tempo fala por ele. Lao Tse dizia: quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo é invencível. Então, não busque vingança. Busque evolução. Porque enquanto o inimigo se perde na máscara, você se fortalece na verdade. 8. A vitória da verdade. O dia que a verdade chega é o dia da tua libertação. É o momento em que o véu cai, e tudo o que era confuso se torna claro. E o que acontece com o inimigo nesse instante? Ele perde o disfarce, e junto com ele, perde o respeito, a influência e o poder. Porque o poder dele sempre dependeu da ilusão. Sem máscara, ele é apenas um reflexo do próprio engano. E você? Você se torna luz, porque o sofrimento te ensinou, a dor te purificou e a verdade te elevou. 9 dica exercício de sabedoria. Durante os próximos 7 dias, pratique o silêncio observador. Observe as pessoas à sua volta, amigos, familiares, colegas, mas sem julgar, apenas percebendo as intenções por trás das palavras. A cada conversa, pergunte a si mesmo: essa pessoa fala por amor ou por interesse? Ela celebra minhas vitórias ou se incomoda com elas? Você vai perceber o quanto o mundo muda quando você começa a enxergar sem ilusões. E esse exercício vai te fortalecer. Porque quem enxerga não é mais enganado. E quem não é mais enganado, vive em liberdade. 10 Conselho final de Salomão. Salomão, o homem mais sábio da história, dizia: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Então, meu irmão, se alguém te traiu, te enganou, te feriu, não amaldiçoe, não guarde raiva. Apenas agradeça, porque Deus te mostrou quem era quem. Quando o inimigo perde a máscara, ele perde o disfarce, perde o controle e perde o poder. Mas você ganha visão, força e sabedoria. E o homem que aprende com a dor, nunca mais é o mesmo. Ele se torna imparável. Se esse vídeo falou com você, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te marcou e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Porque o mundo está cheio de máscaras. Mas quem carrega a luz da verdade não precisa de disfarces para vencer.